O presidente Jair Bolsonaro tem até quinta-feira para sancionar o orçamento da União de 2021, aprovado pelo Congresso na noite de ontem. O acordo fechado entre o governo e os deputados e senadores retirou da meta fiscal gastos emergenciais com saúde e com os efeitos econômicos da pandemia. São 4 meses de atraso na aprovação do orçamento da União, que ainda espera a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto aprovado pelos parlamentares traz um rombo de 247 bilhões de reais, mais os custos da dívida, e bloqueia do orçamento os gastos emergenciais ligados ao combate à pandemia na saúde e na economia. Prevê ainda 26 bilhões e 500 milhões de reais para emendas parlamentares e a redução dessa mesma quantia em despesas obrigatórias, como pagamentos da Previdência e seguro-desemprego. Por receio de apontamentos do Tribunal de Contas da União, o presidente deve vetar pelo menos 10 bilhões em emendas. Para compensar os vetos de Bolsonaro, o texto aprovado por deputados e senadores autoriza o governo federal a aumentar os gastos sem fazer alguma compensação. A justificativa é que o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, usado de base para o orçamento, levou em consideração que este seria um ano de normalidade, com a retomada plena da atividade econômica. O texto do projeto de lei reconhece que a projeção feita pela equipe econômica foi equivocada. O nosso projeto deu as condições técnicas e orçamentárias para que o governo reeditasse essas medidas, políticas de crédito, valorizar quem produz no Brasil e manter empresas de portas abertas. Pelo texto aprovado por deputados e senadores, o Planalto poderá gastar pelo menos 100 bilhões de reais acima do limite estipulado pela lei para o aumento de despesas de um ano para o outro. Parte desse dinheiro já está em uso com o auxílio emergencial, 44 bilhões de reais. Agora deve haver a liberação de 15 bilhões de reais para crédito de micro e pequenas empresas e também para o custeio da suspensão dos contratos de trabalho e da redução de jornada e salários dos funcionários das empresas privadas. Outros 41 bilhões são em créditos extraordinários já aprovados para o combate à pandemia. O ministro Paulo Guedes negou que o aumento de gastos comprometa o ajuste fiscal. Foi mantido o duplo compromisso do governo Bolsonaro com a saúde da população brasileira, por um lado, e com a responsabilidade fiscal, por outro lado.